Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 20 de janeiro de 2025. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma experiência de EQM de uma irmã chamada Evelyn, que ela morreu por 16 minutos e ela teve um encontro com o Senhor Jesus e todos os encontros o Senhor fala alguma coisa. Nesse encontro ele falou sobre jejum e como eu tenho uma atração muito especial sobre esse assunto, tanto jejum como oração, eu não perco a oportunidade de compartilhar com vocês sobre esse assunto. O canal se chama EQM Além da Vida. Os créditos vão para esse canal. Eu vou colocar o link em um dos comentários. E eu desejo, irmãos, que esse vídeo possa trazer mais estímulo a uma vida de jejum e de oração, porque Deus começa a fazer coisas grandiosas depois que a gente passa a ter uma vida de jejum. Deus abençoe a todos. Vamos ao vídeo. Meu nome é Evelyn Winslow. Sou uma mulher comum, de 43 anos, que passou a maior parte da vida cuidando de crianças como enfermeira pediátrica. Minha rotina era previsível, minha fé era sólida, mas não extraordinária. Isso foi antes de 15 de março de 2023, quando minha vida mudou para sempre. Não sou escritora nem palestrante, mas o que vou compartilhar é real, poderoso e transformador. É um testemunho de uma experiência de quase morte que me ensinou o valor do jejum espiritual e a força da conexão divina. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei atrasada, exausta depois de uma noite mal dormida. Minha mente estava preocupada com a consulta médica que eu quase havia esquecido. Trabalhar como enfermeira pediátrica por anos havia me ensinado a priorizar a saúde, mas, ironicamente, eu vinha negligenciando a minha. Peguei as chaves do carro, beijei minha cachorra Daisy na cabeça e saí apressada. Mal sabia eu que, naquela manhã de 15 de março de 2023, minha vida mudaria para sempre. Estava dirigindo pela rodovia I-30, desviando os olhos para o relógio a cada poucos segundos. Estou atrasada de novo, murmurei, sentindo o estresse apertar meu peito. O tráfego estava intenso, mas fluía. Uma música aleatória tocava no rádio, mas eu não prestava atenção. Tudo parecia um borrão. Foi então que aconteceu. Um barulho ensurdecedor, seguido por um impacto brutal que jogou meu carro para o lado da pista. Um caminhão desgovernado havia cruzado a faixa e colidido comigo de frente. A força do impacto esmagou o lado do passageiro e o som do vidro estilhaçando ainda ecoa na minha mente. Meu corpo foi jogado contra o volante e a dor que senti foi avassaladora, até que desapareceu. Quando abri os olhos, percebi algo surreal. Não estava mais dentro do carro. Na verdade, não estava mais em meu corpo. Flutuava acima da cena, observando tudo com uma clareza assustadora. Lá embaixo, vi meu corpo imóvel, ensanguentado, enquanto paramédicos corriam ao meu redor. "Sem pulso!" gritou uma mulher de uniforme azul com a voz carregada de urgência. Um homem ao lado dela respondeu: "Comece as compressões, rápido." Eles estavam tentando me salvar, mas parecia que eu não fazia mais parte daquilo. Sentia uma mistura estranha de calma e confusão. Sabia que aquilo não era um sonho, mas também não era a realidade que eu conhecia. Ao meu redor, o ambiente parecia diferente, quase como se o ar tivesse uma densidade especial. O som do tráfego e das vozes dos socorristas soava distante, como ecos em um túnel. Foi então que senti algo puxando meu ser, como uma corrente invisível. Uma luz brilhante começou a se formar à minha frente, cada vez mais intensa. Ela não era apenas uma luz, parecia viva, pulsando com uma energia que exalava paz e amor. Tentei resistir, mas era impossível. Eu estava sendo atraída, e uma sensação de rendição tomou conta de mim. Enquanto me movia em direção à luz, os sons da terra desapareceram completamente. Agora, só havia silêncio, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de significado, como se cada partícula daquele espaço estivesse viva e em harmonia. A dor, o medo e a preocupação que eu sentia momentos antes haviam desaparecido. Eu não tinha mais corpo, mas sentia-me mais viva do que nunca. Foi o início de algo que eu nunca poderia ter imaginado. E ali, naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma.
Quando atravessei o que parecia ser o limite do túnel de luz, fui imediatamente envolvida por uma sensação de paz que não consigo descrever com palavras humanas. Era como se cada célula, ou melhor, cada partícula da minha existência estivesse sendo banhada por um amor tão puro e poderoso que parecia impossível conter. O lugar em que me encontrava era diferente de qualquer coisa que já vi ou imaginei. A luz não apenas iluminava, ela pulsava, vibrava com uma energia divina. As cores ao meu redor eram indescritíveis, mais vivas, mais profundas, quase como se cada uma carregasse uma música própria. Caminhei, ou pelo menos senti como se estivesse caminhando, embora não tivesse mais um corpo físico. O chão parecia feito de uma substância cristalina, mas não era sólido. Era como se pudesse sustentá-lo e, ao mesmo tempo, fosse parte de você. Havia algo como uma brisa, mas ela não soprava o ar. Era mais como um movimento de energia que percorria aquele espaço. Foi então que percebi as conexões. Eram fios de luz dourados que subiam da terra e se conectavam ao céu. Eram finos e delicados, mas ao mesmo tempo pareciam inquebráveis. Observei como cada fio parecia vibrar em sincronia com aquele ambiente. De repente, senti que entendia o significado deles, como se o conhecimento tivesse sido colocado diretamente em minha consciência. Aqueles fios eram orações, eram jejuns, eram os atos de fé das pessoas na terra que se conectavam diretamente ao céu. Enquanto observava em maravilha, percebi que não estava sozinha. Uma presença começou a se formar diante de mim. Primeiro foi uma luz ainda mais intensa, mas ela logo tomou a forma de uma figura humana radiante. Sem dúvida, era Jesus. Não porque ele tivesse se apresentado, mas porque no fundo da minha alma eu sabia. Sua aparência era gloriosa, mas não intimidante. Seu olhar carregava uma autoridade que parecia impossível de questionar e, ao mesmo tempo, um amor que fazia meu coração, ou o que quer que eu tivesse naquele momento, se sentir como se fosse derreter. Evelyn, ele disse, sua voz ressoando como se estivesse dentro e fora de mim ao mesmo tempo. Você está vendo o impacto que as orações e os jejuns têm no reino espiritual. Ele apontou para os fios de luz, e minha visão foi ampliada. Vi milhões deles cruzando continentes, conectando pessoas, igrejas e até cidades inteiras. Ele continuou. Esses fios criam canais para que o poder divino se manifeste na terra. Mas eles não são criados por acaso. É preciso dedicação, fé e, acima de tudo, pureza de coração. Aquelas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Eu nunca havia pensado no jejum como algo tão significativo. Para mim, sempre foi uma prática espiritual disciplinada, mas agora estava claro que era muito mais do que isso. Jesus então estendeu a mão e visões começaram a aparecer diante de nós. Vi Moisés no Monte Sinai, jejuando 40 dias enquanto recebia a lei de Deus. Vi Daniel em sua dieta de legumes e água, abrindo caminhos espirituais que mudaram o curso de reinos. Mas também vi pessoas comuns, como uma mãe ajoelhada ao lado de sua cama, jejuando e orando por seu filho perdido. Cada uma dessas cenas era um testemunho vivo do impacto que o jejum pode ter no reino espiritual. Eu não sabia, mas estava sendo preparada para algo muito maior. Enquanto Jesus me guiava por aquele lugar celestial, a profundidade do impacto do jejum se tornava cada vez mais clara. Cada visão que ele me mostrava revelava algo mais profundo do que simples atos de disciplina espiritual. O jejum não era apenas um sacrifício pessoal, era uma arma poderosa para abrir caminhos no reino espiritual e trazer luz às áreas mais sombrias da terra. Em um momento, vi Moisés em pé no topo de uma montanha, seu rosto brilhando enquanto ele erguia as tábuas de pedra que carregavam os 10 mandamentos. O ambiente ao seu redor parecia tremer, não por causa de forças naturais, mas pela intensidade espiritual que o cercava. Jesus falou. Moisés abriu esse caminho com jejum e obediência. Ele se esvaziou para que eu pudesse enchê-lo. Logo depois, a visão mudou. Vi Daniel ajoelhado em um quarto modesto, cercado por janelas abertas que davam para uma cidade barulhenta. Ele orava com intensidade e vi algo extraordinário. Enquanto ele jejuava, uma luz dourada começava a emanar dele, subindo como um fio e atravessando camadas de trevas que cobriam a cidade. Jesus explicou.
Daniel rompeu barreiras espirituais para trazer sabedoria e revelação em tempos de crise, e seu jejum criou rachaduras na escuridão, permitindo que a luz fluísse. Essas imagens já eram impressionantes, mas o que realmente tocou meu coração foi o que Jesus mostrou em seguida. A visão mudou novamente, e vi uma mulher comum, ajoelhada ao lado de sua cama. Seu rosto estava molhado de lágrimas enquanto ela orava por um filho que havia se afastado de Deus. Ela parecia frágil, mas à medida que jejuava, algo poderoso acontecia. De seus lábios saía uma luz semelhante a um fio dourado, que se conectava ao céu. Em resposta, uma luz maior descia em direção à terra, cercando o filho dela com proteção. Jesus falou novamente, sua voz carregada de amor e autoridade. Você não precisa ser grande aos olhos do mundo para mover céus e terra. O poder do jejum e da oração está disponível para todos que me buscam com sinceridade. Eu estava maravilhada, mas também perplexa. Sempre pensei no jejum como algo importante, mas limitado. Para mim, era um ato de devoção, uma forma de me aproximar de Deus. Agora, percebia que era muito mais do que isso. Era uma ferramenta para transformar realidades, tanto pessoais quanto coletivas. Jesus continuou, o jejum não é para manipular Deus, mas para alinhar seu coração aos meus propósitos. Quando você jejua com humildade e arrependimento, abre caminhos para que o reino de Deus se manifeste. Enquanto ele falava, senti uma convicção profunda, como se meu coração estivesse sendo moldado. Cada palavra penetrava minha alma, deixando claro que eu tinha uma missão. Jesus estendeu a mão novamente, e outra visão surgiu. Dessa vez, vi uma congregação inteira, de joelhos, jejuando e orando em unidade. A luz que subia deles era imensa, criando o que parecia ser uma tempestade de luz no céu. Jesus explicou, jejuns corporativos têm o poder de mudar nações. Quando meu povo se une, o impossível se torna possível. As palavras dele ficaram gravadas em mim. O jejum era uma chave espiritual poderosa, não apenas para a transformação individual, mas para impactar comunidades, cidades e até o mundo. Sentia-me pequena diante daquela revelação, mas ao mesmo tempo fortalecida. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado para um propósito maior. Naquele momento, percebi que minha vida não seria a mesma. O que eu tinha aprendido não era apenas para mim, era para ser compartilhado. De repente, senti uma força irresistível me puxando de volta. Era como se uma mão invisível me agarrasse e me transportasse rapidamente, atravessando camadas de luz, cores e energia. O silêncio celestial deu lugar a um zumbido crescente que parecia vir de todos os lados. Quis permanecer naquele lugar de paz, mas soube que meu tempo ali havia terminado. Quando meus olhos se abriram, tudo era dor e confusão. Estava de volta ao meu corpo, deitada em uma cama de hospital. O ambiente estava cheio de sons, máquinas apitando, passos apressados, vozes ansiosas. Meu peito queimava, como se tivesse sido esmagado, e minha garganta estava seca. Tentei falar, mas apenas um som rouco saiu. Ela está acordada, alguém gritou, e um rosto desconhecido surgiu acima de mim. Era um homem com um jaleco branco, o médico que eu logo conheceria como Dr. Thomas Redfield. Seu olhar era uma mistura de alívio e descrença. Evelyn, você está em segurança, ele disse calmamente, como se tentasse me ancorar à realidade. Você esteve bem, esteve morta, por quase 16 minutos. Essas palavras demoraram a fazer sentido. Olhei ao redor, tentando me situar. Estava conectada a vários tubos e máquinas que monitoravam meu coração. Um bip constante preenchia o ambiente. Minha mente estava um turbilhão. Como explicar o que tinha acabado de vivenciar? Como descrever o amor, a paz e as revelações que tinha recebido? Era impossível colocar aquilo em palavras. Doutor, o que aconteceu? Consegui perguntar, embora minha voz fosse apenas um sussurro. Ele suspirou, parecendo lutar para encontrar as palavras certas. Você sofreu um grave acidente de carro, teve hemorragias internas e entrou em parada cardíaca. Fizemos tudo o que podíamos, mas, honestamente, não esperávamos que você voltasse. Não depois de tanto tempo. Seus olhos encontraram os meus, e pude ver que ele estava lutando para processar o que estava diante dele. É um milagre que você esteja aqui, Evelyn. Não há outra explicação. Fechei os olhos por um momento,
tentando organizar meus pensamentos. O que eu tinha vivido não era apenas um milagre, era um chamado. As palavras de Jesus ecoavam em minha mente. O jejum é uma chave espiritual poderosa. Não sabia o que fazer com essa informação, mas sabia que precisava fazer algo. Mais tarde, enquanto me recuperava, Dr. Redfield voltou para verificar meu estado. Ele parecia desconfortável, como se quisesse fazer uma pergunta, mas estivesse hesitante. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Evelyn, eu vejo coisas estranhas neste hospital. Pessoas que desafiam probabilidades, que se recuperam de situações impossíveis. Mas algo em você é diferente. O que aconteceu enquanto você estava morta? Eu hesitei. Como responder a essa pergunta sem parecer louca? Decidi contar uma parte da verdade, ainda que fosse difícil colocar em palavras. Eu vi algo, doutor. Um lugar, onde a luz era viva e o amor era palpável. E vi fios de luz conectando a terra ao céu. Jesus me mostrou que esses fios são feitos de orações e jejuns. O ceticismo era evidente no rosto dele, mas também havia curiosidade. Orações e jejuns, ele repetiu, como se tentasse entender. Você quer dizer que... Isso é algo espiritual. Assenti, tentando segurar as lágrimas. É mais do que espiritual. É real. E tem um impacto que vai além do que podemos ver ou compreender. Ele não respondeu imediatamente, mas percebi que minhas palavras haviam plantado uma semente. Talvez não fosse meu papel convencer as pessoas. Talvez fosse apenas compartilhar o que vi e deixar o resto nas mãos de Deus. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do quarto de hospital, fiz uma oração silenciosa. Pedi forças para carregar o que havia sido mostrado a mim e para viver de acordo com o propósito que agora sentia tão claramente. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. 3 meses se passaram desde o acidente. A vida havia retomado uma aparência de normalidade, mas eu estava longe de ser a mesma pessoa. As imagens do céu, os fios dourados de luz e as palavras de Jesus estavam gravadas em minha alma. No entanto, eu ainda não entendia completamente o que devia fazer com tudo aquilo. Durante esse período, voltei a frequentar a igreja regularmente e iniciei jejuns e orações de forma mais consistente. O jejum, que antes era uma prática ocasional e simbólica, tornou-se algo profundamente significativo para mim. A cada período de jejum, sentia uma conexão mais forte com Deus, como se as revelações que eu havia recebido estivessem se aprofundando. Foi durante um desses jejuns que tudo mudou novamente. Era uma manhã tranquila de domingo. Eu havia decidido jejuar por 3 dias seguidos, acompanhando a orientação do pastor Daniel Grace, um líder espiritual sábio que havia se tornado meu mentor espiritual após o acidente. No 3º dia, enquanto orava em silêncio, senti uma leve dor no peito. No início, achei que fosse algo passageiro, mas a dor rapidamente se intensificou, irradiando para o braço esquerdo. Percebi que algo estava errado. Antes que pudesse alcançar meu telefone para pedir ajuda, tudo ficou escuro. O silêncio me envolveu novamente, mas, dessa vez, foi diferente. Era como se eu já soubesse o que estava por vir. Minha consciência começou a se expandir, e logo me vi de volta àquele lugar celestial. Jesus estava lá esperando por mim. Sua presença era tão familiar e reconfortante quanto da primeira vez. Mas, dessa vez, ele parecia mais sério, como se o que estava prestes a dizer fosse de extrema importância. Evelyn, você respondeu ao chamado, ele disse, sua voz ecoando como ondas de amor e autoridade. O que você viu e compartilhou já começou a produzir frutos. Veja, ele estendeu a mão, e diante de nós surgiu uma visão. Vi pessoas em todo o mundo sendo inspiradas a jejuar e orar. Havia pequenas reuniões em lares, grandes congregações em igrejas e até grupos em praças públicas. Cada uma dessas pessoas estava conectada por fios de luz semelhantes aos que eu havia visto antes, criando uma rede luminosa que se espalhava por continentes inteiros. As imagens se tornaram mais específicas. Vi famílias restauradas, pessoas sendo curadas de doenças e comunidades inteiras sendo transformadas. Em uma cena, um pastor em uma pequena vila da África conduzia um grupo em jejum e, como resultado, a chuva começou a cair após meses de seca. Em outra, um jovem nos Estados Unidos deixava uma vida de vícios
inspirado por uma mãe que havia jejuado incessantemente por sua libertação. Enquanto eu observava, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tudo isso por causa do jejum? Perguntei, minha voz embargada. Jesus assentiu. O jejum não é o poder em si, Evelyn, mas é um ato de entrega que abre portas para que meu poder opere. Ele transforma corações e muda circunstâncias. Então, sua expressão tornou-se mais sombria. Mas tempos difíceis estão por vir. Meu povo enfrentará desafios espirituais como nunca antes. É por isso que o jejum é essencial. Ele fortalecerá os corações e preparará a igreja para os dias que estão à frente. Eu queria perguntar mais, entender melhor o que ele estava dizendo, mas antes que pudesse articular minhas dúvidas, ele ergueu a mão novamente. Você deve voltar. Sua missão ainda não está completa. Mais uma vez, senti aquele puxão irresistível. A luz celestial desapareceu e o som do mundo começou a inundar meus ouvidos. Acordei em meu sofá, cercada por paramédicos que haviam sido chamados por um vizinho que ouvira um barulho estranho. Um deles olhou para mim com espanto. Você teve uma parada cardíaca por mais de 4 minutos. Nós não esperávamos que voltasse assim. Respirei fundo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As palavras de Jesus ecoavam em minha mente. Tempos difíceis estão por vir. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma profunda paz. Sabia que estava sendo preparada para algo maior, e essa convicção me dava forças. Os dias que se seguiram à minha segunda experiência de quase morte foram marcados por uma mistura de paz e urgência. Eu estava viva, mas profundamente consciente de que havia recebido uma responsabilidade que não poderia ignorar. As palavras de Jesus continuavam ecoando na minha mente. Tempos difíceis estão por vir. Meu povo precisa estar preparado. Na manhã seguinte ao evento, ainda me recuperando do impacto físico e emocional, o pastor Daniel Grace veio me visitar. Sentado na poltrona ao lado do meu sofá, ele olhou para mim com olhos que transmitiam tanto compaixão quanto discernimento espiritual. Evelyn, ele começou, sua voz baixa e grave, o que aconteceu com você não é comum, mas está claro que Deus está te usando para um propósito maior. O que você viu desta vez? Respirei fundo, tentando encontrar palavras para descrever o que parecia indescritível. Pastor, vi algo maravilhoso, mas também algo assustador. Jesus me mostrou o impacto do jejum e como ele está transformando vidas em todo o mundo. Mas ele também me alertou sobre tempos difíceis que estão por vir. Disse que a igreja precisa estar preparada, que o jejum será essencial para resistir aos desafios. O pastor ficou em silêncio por alguns momentos, refletindo. O aviso que você recebeu é consistente com o que muitos de nós, líderes espirituais, temos sentido em nossos corações. Deus está chamando seu povo para um tempo de arrependimento, oração e jejum, não apenas por nós mesmos, mas pelas nações. Ele fez uma pausa, inclinando-se para a frente, sua expressão séria. Você está disposta a compartilhar essa mensagem, Evelyn, não de forma grandiosa, mas no dia a dia, com aqueles que Deus colocar em seu caminho? Assenti lentamente. Sim, estou. Não posso ignorar o que vi. É minha responsabilidade. Nos meses seguintes, comecei a compartilhar minha experiência de forma discreta, mas intencional. Não escrevi livros nem fui a grandes conferências, mas usei minha voz em pequenos grupos, conversas individuais e nas reuniões de oração de nossa igreja. As palavras que Jesus havia me dado sobre o jejum e a necessidade de preparação espiritual ressoaram profundamente em muitos corações. Uma dessas pessoas foi Maggie Harper, uma jovem jornalista que frequentava nossa igreja. Ela ouviu meu testemunho durante uma reunião de oração e pediu para me entrevistar. Relutei no início, mas senti que deveria permitir. Sua curiosidade era genuína, e suas perguntas mostravam um desejo sincero de compreender o que eu havia vivenciado. Durante nossa conversa, Maggie perguntou: por que você acha que o jejum será tão importante nos tempos difíceis que estão por vir? Parei por um momento, refletindo sobre a melhor maneira de responder. O jejum nos esvazia de nós mesmos e nos coloca em um lugar de total dependência de Deus. Ele nos prepara espiritualmente para enfrentar desafios que não podemos vencer com nossas próprias forças. Jesus deixou claro que é mais do que uma prática,
É uma chave espiritual que abre portas para milagres e para a luz divina em tempos de trevas. Maggie ficou pensativa. Isso é profundo, Evelyn. Acredito que muitas pessoas precisam ouvir isso. Seu artigo, publicado em um jornal local, rapidamente se espalhou pelas mídias sociais, alcançando pessoas em lugares que eu jamais imaginei. Ele não se tornou viral no sentido tradicional, mas alcançou os corações que precisava alcançar. Pequenos grupos de oração começaram a surgir, e líderes de igrejas começaram a priorizar o jejum em suas congregações. No entanto, não era apenas o impacto externo que me preocupava. Eu sabia que o aviso de Jesus sobre tempos difíceis não era simbólico. Sentia em meu espírito que algo estava se movendo, uma batalha espiritual estava se aproximando, e a igreja precisaria estar unida como nunca antes. Passei noites em oração, buscando clareza sobre como poderia ajudar mais. Foi durante uma dessas noites que tive um sonho vívido. Vi pessoas em uma cidade grande, correndo em meio ao caos, enquanto sombras escuras se aproximavam. No meio da escuridão, havia pequenos pontos de luz, que começaram a crescer à medida que pessoas se ajoelhavam e oravam. As sombras recuaram, derrotadas pela luz. Acordei com a certeza de que o jejum e a oração eram mais do que armas espirituais. Eram escudos que protegeriam a igreja contra o que estava por vir. Quando compartilhei esse sonho com o pastor Daniel, ele colocou a mão no meu ombro e disse: Evelyn, o que você está fazendo é mais do que suficiente. Continue vivendo sua vida com fidelidade. Deus está trabalhando por meio de você de formas que você nem pode imaginar. E assim, continuei. Não de forma grandiosa, mas de maneira constante e fiel, como Jesus havia me pedido. Os meses seguintes foram um misto de desafios e milagres. A mensagem que eu havia recebido de Jesus começou a encontrar terreno fértil em lugares inesperados. Maggie Harper, a jornalista que publicara meu testemunho, entrou em contato novamente. Seu artigo havia alcançado líderes comunitários e espirituais de diversas regiões. Igrejas começaram a organizar jejuns corporativos e pequenas redes de oração e jejum começaram a se formar, conectando pessoas que, até então, nunca haviam compartilhado suas lutas espirituais. Eu ainda me mantinha no anonimato em grande parte desse movimento. Continuava a viver minha vida em Dallas, ajudando no centro comunitário local e participando de atividades da igreja. Não queria que minha história se transformasse em algo que tirasse o foco da verdadeira mensagem, o poder do jejum e da oração como ferramentas para a transformação espiritual. Uma manhã, enquanto tomava um café no centro comunitário, fui abordada por uma mulher chamada Lisa. Ela tinha ouvido meu testemunho por meio de uma amiga e veio até mim em busca de orientação. Evelyn, ela começou, sua voz carregada de emoção. Minha família está desmoronando. Meu marido perdeu o emprego. Meu filho está envolvido com drogas e eu sinto que estou perdendo a fé. Você acha que o jejum pode realmente me ajudar? Olhei para Lisa, sentindo o peso de sua dor. O jejum, por si só, não é a resposta, respondi calmamente. Mas ele pode te ajudar a se alinhar com Deus, a buscar clareza e força que você não tem sozinha. Quando você jejua com o coração sincero, você cria espaço para que ele haja em sua vida. Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Estou disposta a tentar. Poucas semanas depois, Lisa voltou ao centro comunitário, radiante. Seu marido havia conseguido um novo emprego. Seu filho estava aceitando ajuda para lidar com o vício, e ela mesma estava experimentando uma renovação espiritual. Foi como se uma luz tivesse sido acesa dentro de mim. Ela disse com um sorriso: Sinto que Deus está comigo de uma forma que nunca senti antes. Enquanto essas histórias se multiplicavam, também enfrentei dúvidas e ceticismo. Alguns líderes religiosos me procuraram, questionando a validade do que eu havia visto. Como você pode ter certeza de que isso foi real? Um deles perguntou em tom desafiador. Respirei fundo antes de responder. Não posso oferecer provas científicas, mas posso falar sobre o impacto. Desde que compartilhei o que vi, vidas têm sido transformadas. O jejum e a oração estão trazendo cura, restauração e esperança para pessoas que estavam perdidas. Isso é evidência suficiente para mim. Houve também momentos de profunda introspecção. Em uma noite tranquila, enquanto caminhava sozinha pelas ruas de Dallas,
Olhei para o céu estrelado e me perguntei: por que eu, Deus? Por que me mostrar tudo isso? O que mais queres de mim? Foi então que me lembrei das palavras de Jesus. Você não precisa ser grande aos olhos do mundo para mover céus e terra. Aquilo me trouxe paz. Eu não precisava fazer grandes feitos, nem buscar reconhecimento. Meu papel era simplesmente ser fiel e deixar que Deus fizesse o resto. O impacto do jejum começou a se estender além das fronteiras locais. Maggie Harper, que continuava a documentar histórias de transformação, me contou sobre um grupo de missionários na América do Sul que havia começado a jejuar após ler seu artigo. Eles relataram como o jejum os ajudou a romper barreiras espirituais em uma região onde o evangelho enfrentava forte resistência. É como se as portas estivessem sendo abertas, Maggie me disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. Eu sabia que isso não era obra minha, mas do poder de Deus, trabalhando por meio de uma mensagem simples. O jejum é uma chave espiritual. Apesar das bênçãos, eu continuava sentindo o peso do aviso de Jesus sobre os tempos difíceis que viriam. Em minhas orações, pedia continuamente orientação e proteção, tanto para mim quanto para as pessoas que haviam sido tocadas pela mensagem. Sabia que não poderia prever o que estava por vir, mas confiava que Deus estava no controle. A cada dia, enquanto caminhava nessa jornada, uma frase ecoava em meu coração. O jejum não é para manipular Deus, mas para nos posicionar em parceria com seus propósitos. E com essa convicção, eu seguia em frente, uma pessoa comum com uma missão extraordinária. O tempo passou, e os avisos de Jesus sobre tempos difíceis começaram a se manifestar de forma sutil, mas inconfundível. Havia um aumento notável de conflitos, divisões e crises espirituais ao redor do mundo. Para aqueles que estavam atentos, como eu, era evidente que uma batalha espiritual maior estava em andamento. No entanto, ao mesmo tempo, algo belo e poderoso estava florescendo. Um movimento de oração e jejum que se espalhava como fogo em palha seca. Pessoas comuns, como Lisa e sua família, tornaram-se catalisadoras desse movimento. Elas compartilhavam suas histórias, inspirando outros a experimentarem o jejum como uma prática de renovação e força espiritual. Igrejas que antes ignoravam ou subestimavam o poder do jejum começaram a ensiná-lo como uma disciplina essencial. Pequenas comunidades começaram a ver milagres em meio às dificuldades, reconciliações familiares, curas emocionais e restaurações que pareciam impossíveis. Eu continuei vivendo minha vida de forma simples em Dallas, envolvida com o trabalho no centro comunitário e a igreja local, embora não buscasse reconhecimento. Ocasionalmente era abordada por pessoas que tinham lido ou ouvido falar sobre meu testemunho. Algumas vinham com dúvidas, outras com esperança. Uma dessas pessoas era uma jovem chamada Rachel. Ela havia perdido toda a família em um acidente de carro e estava em um estado de profunda desesperança. Quando ela chegou até mim, seus olhos carregavam um vazio que era difícil de encarar. "Não sei mais o que fazer", disse ela, sua voz quebrada pela dor. "Ouvi dizer que você passou por algo que me fez pensar que talvez haja uma razão para eu continuar." Segurei suas mãos e olhei diretamente em seus olhos. "Rachel, eu também já me senti perdida, mas o que me trouxe de volta foi entender que Deus nunca nos abandona. O jejum me ajudou a encontrar clareza e a me conectar com algo maior do que eu. Pode ser difícil no começo, mas é uma maneira poderosa de abrir espaço para a luz entrar." Rachel começou com jejuns curtos, acompanhados de oração, e, aos poucos, vi seu semblante mudar. Ela encontrou forças para se levantar, para perdoar e, finalmente, para ajudar outras pessoas que passavam por situações semelhantes. Os anos passaram e, embora eu continuasse a sentir a urgência do chamado de Jesus, também percebia a profundidade de sua graça. O jejum não era apenas uma ferramenta. Era uma ponte que conectava o céu e a terra, uma forma de alinhar nossos corações aos de Deus em tempos de paz e provação. As palavras que ele me dissera no céu permaneciam vivas em mim. "Você não precisa ser grande aos olhos do mundo para mover céus e terra." E, de fato, vi isso se cumprir. Cada pequeno ato de fé, cada jejum, cada oração sincera criava rachaduras na escuridão, permitindo que a luz divina brilhasse mais forte. Hoje, enquanto escrevo esta última página da minha jornada,
Quero deixar uma mensagem para quem estiver lendo. O jejum não é uma prática reservada para os santos ou para os tempos bíblicos. É uma chave que está ao alcance de todos nós, uma oportunidade de experimentar a força e a presença de Deus em nossas vidas. Os tempos difíceis que Jesus previu continuam a se desenrolar, mas também vejo uma igreja que está despertando, que está aprendendo a lutar não com armas humanas, mas com as espirituais. Jejum, oração e fé. Se minha história alcançou você de alguma forma, espero que ela sirva como um lembrete de que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de quão comum ou insignificante possamos nos sentir. Pois no reino celestial, até mesmo o menor fio de luz pode trazer esperança em meio à escuridão. E com isso, entrego meu testemunho ao próximo coração que Deus desejar tocar.